Para eu te falar sobre persuasão, sobre conseguir o sim das pessoas, sobre influenciar pessoas, é preciso que você saiba que no momento em que um de nós toma uma decisão, esse alguém ele considera todas as informações disponíveis a fim de orientar o pensamento dele, de orientar a decisão. E na vida cada vez mais sobrecarregadas que a gente leva hoje em dia, mais do que nunca, né, em todos os tempos, a gente precisa de atalhos mentais ou princípios, como disse Cialdini, para orientar nossa tomada de decisão sem que a gente gaste muito tempo e muita energia com essas decisões, né? Que a gente é obrigado a tomar todos os dias. Saiba que você e eu, todos nós, a gente toma muitas pequenas e também as grandes decisões por dia, muitas. E há mais de 60 anos, os pesquisadores eles vêm estudando os fatores que influenciam a gente e nos fazem dizer sim aos pedidos de terceiros, dos outros, né? E em todo o planeta, no mundo inteiro, quem está à frente desses estudos é justamente o Dr. Robert Cialdini, cujas pesquisas elas identificaram 6 atalhos, né? 6 desses atalhos que eles consideram universais e que orientam o comportamento humano na tomada de decisão. Esses atalhos, ou gatilhos mentais, como também são muito conhecidos, são o atalho ou o gatilho da reciprocidade, escassez, autoridade, compromisso e coerência, amizade e afeição, e da prova social ou consenso, como dizem. Quando você passa a compreender cada um desses atalhos e aplicar eles, né, de maneira ética, você passa a aumentar significativamente as chances de você persuadir alguém e dos teus pedidos serem acatados. Eu sou o Júnior Portari da Agrega Vendas e a gente vai falar agora, conhecer agora cada um desses atalhos mentais que inclusive o Dr. Robert Cialdini em seu livro Armas da Persuasão 2.0 ele chama de princípios de influência. E então, sabendo dessas 3 nomenclaturas, né, a gente vai agora. Vamos falar então do atalho mental, do gatilho mental, que é o número 1 do princípio da influência, né, que aparece no livro dele. E também, aliás, vamos chamar isso aqui de princípios o tempo inteiro. Bacana? Primeiro, princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade do Cialdini, ele simplificando, quer dizer que as pessoas são obrigadas a devolver aos outros a forma de comportamento, um presente, um serviço que elas receberam de graça. Se um amigo convida você para uma festa dele, será criada no seu subconsciente aquela obrigação de você convidá-lo para uma festa futura que você vier a fazer. Deu para entender? Se um colega te faz um favor, você deve um favor a esse colega. É assim que funciona o gatilho, o princípio da persuasão. E esse princípio, na prática, é uma obrigação social que diz que as pessoas são mais propensas a dizerem sim àquelas que nos devem alguma coisa, ou para quem nós devemos, melhor dizendo. Uma das melhores demonstrações do princípio da reciprocidade vem de uma série de estudos realizados em restaurantes. É isso mesmo. Provavelmente, na última vez que você visitou um restaurante, há uma boa chance de que o garçom ou a garçonete trouxe para você de presente ali uma balinha na hora que ele veio trazer a conta, não é verdade? Porque isso se dá sempre que o garçom traz a conta para você pagar. Note que eles trazem um licor, um digestivo, talvez um biscoitinho da sorte, né? Ou talvez uma simples balinha de hortelã, como é o caso desse exemplo, dentro daquela pastinha de couro, né, que eles trazem a conta. Então, aqui vem uma pergunta. Dar uma bala de hortelã tem uma grande influência sobre a quantidade de gorjeta que você vai deixar para o garçom? A princípio, a maioria das pessoas vai dizer que não, né? Mas essa balinha de hortelã pode fazer uma diferença todinha e surpreender você se ela for dada de uma outra forma. Olha só, de acordo com Cialdini, dar aos clientes uma única balinha no final da refeição, normalmente, né, aumenta as gorjetas em cerca de 3% somente. Agora, curiosamente, se forem dadas 2 balinhas, as gorjetas dobram, às vezes até quadriplicam. Então, olha só que fato mais interessante. Se o garçom deixar uma bala de hortelã, mas na hora que ele começar a se afastar da mesa, ele der uma paradinha, se virar para ti e dizer algo como: para pessoas simpáticas, aqui estão essas balinhas que eu deixei ali, né? Então isso vai jogar a gorjeta lá para cima. Um aumento de 23% mais ou menos, influenciado não pelo que foi dado pela balinha, né? Mas pela forma como a pessoa falou. Então o princípio da reciprocidade é você dar primeiro, né? E garantir que a pessoa a quem você deu ache que aquilo foi algo inesperado, algo que ela não esperava receber. O segundo princípio universal da persuasão é a escassez. Simplificando, as pessoas
querem mais as coisas que elas menos podem ter. É verdade, olha só. Quando a British Airways anunciou no ano lá atrás de 2003 que eles não operariam mais 2 vezes por dia o voo de Londres até Nova York daquele avião supersônico, o Concorde, não sei se você lembra, porque 2 voos por dia tinha ficado caro demais para eles realizarem, as vendas das passagens, elas dispararam no dia seguinte a esse anúncio, né? Observe que nada mudou, nem no próprio avião do Concorde, ele também não voou mais rápido do que já voava, o serviço de bordo não melhorou repentinamente e o preço da passagem também não caiu. Ele simplesmente se tornou um recurso né, escasso. E como resultado, as pessoas queriam mais o que elas menos podem ter, né? É esse que é o princípio. A gente quer mais o que a gente menos pode ter. Portanto, quando se trata de persuadir os outros de forma eficaz, usando o princípio da escassez, a ciência é clara. Não basta simplesmente dizer sobre os benefícios que as pessoas obterão em comprar os seus produtos ou serviços, mas você também precisa mostrar que tem um ponto único na sua oferta e que eles têm muito a perder se eles não levarem em consideração essa oferta. Bacana? Princípio agora da autoridade, é o princípio 3. Nesse nosso terceiro princípio de influência, que é o princípio da autoridade, a ideia é que as pessoas seguem as orientações de especialistas que elas acham confiáveis e bem informados. Fisioterapeutas, por exemplo, são capazes de persuadir mais pacientes para cumprirem ali os programas de exercícios recomendados se eles tiverem pendurados na parede deles uns diplomas, né, falando sobre todos os cursos que ele já fez na vida. Entendeu a sacada, né? Quando a ciência ela está nos dizendo que é o seguinte, o importante é você demonstrar para as pessoas, né, o que é que te torna uma autoridade na sua área de atuação. Antes de a gente fazer qualquer tentativa, lógico, de influenciar essas pessoas. Claro, isso pode não funcionar com todo mundo, óbvio. E claro também que você dificilmente vai sair por aí dizendo para todo mundo, seus futuros clientes, como é que você é bom nisso, como é que você é bom naquilo, não é? Você certamente pode fazer com que isso seja feito de uma outra forma. Você pode pedir para alguém fazer isso, fala bem de você. E a boa notícia é que a ciência nos diz que não parece ser importante para as outras pessoas que quem falou bem de você, da tua capacidade, esteja ou não ligada a você, que ela vá ou não ganhar alguma coisa com isso. Olha só um caso. Um grupo de corretores, eles conseguiram aumentar significativamente o número de captação de imóveis e de novos negócios. Dessa maneira, ó, eles treinaram os funcionários da recepção, lá da imobiliária, para quando atendessem as chamadas vindas de fora, né, dos futuros clientes, eles passassem a ligação para os vendedores, mas antes, passassem falando dessa forma, um mini script que mencionava a larga experiência que cada um daqueles que ia atender tinha. Assim, os clientes interessados em alugar um imóvel industrial, por exemplo, né, eles eram atendidos mais ou menos dessa forma. O recepcionista dizia, olha só, imobiliária é sucesso, João, bom dia. Aí o cliente falava, bom dia, João, meu nome é Carlos e eu estou interessado em alugar um galpão no bairro Boqueirão. E eu vi que vocês têm um galpão lá, né? Do tamanho que a gente está procurando. E é com você mesmo que eu falo? Aí o recepcionista disse, ótimo. Bom, você vai falar com a Daniela, que tem mais de 15 anos de experiência com a locação de galpões e ela é expert em achar os melhores prédios para as pessoas que vêm aqui procurar a gente. Ou, se o cliente estivesse procurando, por exemplo, imóveis para comprar, os recepcionistas eles diriam assim, ah, perfeito, Carlos, o senhor vai conversar com o seu Pedro. O Pedro é o nosso especialista sênior em comercializações de imóveis industriais. Eu estou passando a ligação para ele agora, tá bom? É isso. O impacto dessa apresentação de especialistas, né, levou um aumento de 20% no número de propostas emitidas e 15% no número de contratos assinados sobre essas propostas. Nada mal para uma pequena mudança que a ciência explica como fazer, né, a ciência da prospecção. Uma pequena mudança ética e de custo zero praticamente para a empresa. Concorda? Próximo princípio é o princípio do compromisso e da coerência. Ah, esse é bacana. Esse é o quarto princípio e ele é um princípio da consistência também chamado, né? Ele preconiza que as pessoas gostam de ser consistentes com aquilo, com aquelas coisas que elas disseram ou fizeram anteriormente. Um famoso estudo, ou um conjunto de estudos, né, bem conhecidos lá fora, que está no livro do Cialdini, concluiu que poucas pessoas estariam dispostas a erguer uma
placa de madeira feia no seu gramado da frente da sua casa, né, para apoiar uma campanha sobre direção segura no bairro delas. Lembrando, né, que nos Estados Unidos, a maioria das pessoas, elas moram em casa, né, não apartamentos. E aí, nas casas delas, costumam ter um gramadão bonito na frente, bem cuidado. E lembrando também, né, que eles costumam aderir a campanha ou campanhas, né, em prol da sociedade, o que era o caso, né, direção segura. No entanto, em um bairro com características semelhantes, né, e bem próximo, inclusive, 4 vezes mais proprietários disseram que estariam sim dispostos a erguer a mesma placa feia em seus gramados. Por quê? Porque 10 dias antes, eles já haviam concordado em colocar não uma placa de madeira feia, né, no gramado, mas um pequeno cartão de papelão assim na janela deles, na frente da casa, e esse cartão ele sinalizava, ele apoiava aquela mesma campanha de direção segura. Entendeu a sacada? Então, esse pequeno cartão foi um compromisso inicial, ou pequenos compromissos, como a gente chama, né, que levou um aumento de até 400% na decisão depois dos donos daquele bairro, né, de colocar nos seus gramados deles aquela placa feia de madeira lá, né? Ou seja, eles foram coerentes com o que eles fizeram ou disseram anteriormente. Nós humanos, a gente tende a ser coerente com o que a gente faz e com o que a gente diz. Então, ao procurar influenciar alguém usando o princípio do compromisso e da coerência, o vendedor ou qualquer pessoa deve buscar compromissos menores antes, voluntários, ativos e públicos, de preferência que seja por escrito, é verdade. Sempre que é por escrito, os números melhoram ainda mais. Olha só um bom exemplo disso. Um outro estudo recente, ele reduziu o número de faltas às consultas médicas agendadas em 18%, simplesmente porque as recepcionistas perguntavam para os pacientes se eles poderiam anotar a data que eles haviam acabado de agendar num papel ou em qualquer outro lugar. Um outro exemplo semelhante a esse, muito bacana, foi de um restaurante que reduziu bastante o número de no-show, ou seja, aqueles clientes que reservam a mesa, né, para o jantar e não aparecem. Isso quebra as pernas do restaurante. Lembrando que no Brasil, né, a gente ainda tem poucos restaurantes que fazem as reservas antes por telefone, mas lá fora isso é bastante comum você ligar antes e pedir uma reserva para 2 pessoas, 4. Nesse caso, a telefonista terminava de reservar a mesa para determinada pessoa, né, e perguntava assim para ela antes de desligar o telefone: Senhor, senhora, eu posso contar com o seu compromisso, né, que se houver algum imprevisto aí com a senhora ou com o senhor, vocês vão ligar cancelando a reserva? Somente isso já melhorou muito os números. Compromisso e coerência. Bom, agora vamos para o princípio da afeição e da amizade, que é o 5º princípio de 6, né? Olha, as pessoas preferem dizer sim para aquelas outras pessoas de quem elas gostam. Mas o que faz uma pessoa gostar de outra? Esse é o grande segredo. A ciência da persuasão, ela nos conta que existem 3 fatores muito importantes para fazer as pessoas gostarem de você. Primeiro, a gente gosta de pessoas que são muito parecidas com nós. Depois, a gente gosta de pessoas que nos elogiam, é isso mesmo. E depois, a gente gosta de pessoas que nos ajudam, que cooperam com a gente para atingir um determinado objetivo. Trabalhei aqui. À medida que mais e mais as interações que a gente está tendo acontecem pela internet, online, pode valer a pena para você perguntar se esses princípios eles podem ser empregados de maneira eficaz numa negociação online, né? Por exemplo, uma série de estudos de negociações realizados entre alunos de MBA de 2 conhecidas escolas de negócios, né? Esses alunos eles tiveram. Primeira escola que ouviram falar o tempo inteiro: olha, tempo é dinheiro, você não tem tempo, tem que ser rápido. E nesse primeiro grupo, as negociações conseguiram chegar a 55% de acordo. A metade delas praticamente chegou a um acordo. Já o grupo da segunda escola não recebeu essa orientação de pressa, e sim alguma coisa do tipo: antes de vocês começarem a negociar, troquem algumas informações pessoais um com os outros. Lembrando, tudo online. Identifique semelhanças que vocês compartilham em comum. E aí, somente aí, em seguida, vocês começam a negociar. Bacana? Nesse grupo, 90% foram capazes de chegar a acordos satisfatórios e agradáveis. E olha só, nesses acordos, eles tiveram ganhos 18% maiores que o acordo do primeiro grupo, que os acordos do primeiro grupo. Ou seja, no segundo grupo, muito mais pessoas chegaram a acordos e esses acordos normalmente apresentavam 18% a mais de ganhos para cada dupla que fazia acordo, porque foi utilizado o princípio da afeição e da amizade. Então, para aproveitar esse poderoso, né, valoroso princípio da afeição e da amizade, se certifique de aproveitar semelhanças que existem entre você e a pessoa que você vai
persuadir. E descubra quais são os elogios reais, honestos e genuínos que você pode utilizar. Agora vamos para o sexto e último, que é o gatilho da prova social. Esse último princípio da prova social, ou do consenso, como alguns chamam, ele funciona especialmente quando a pessoa a ser persuadida está insegura, está incerta sobre aquilo que ela precisa decidir. Esse princípio da prova social, ele preconiza que as pessoas tendem a olhar as ações e os comportamentos dos outros como parâmetro para determinar os seus. Você já deve ter notado que os hotéis costumam colocar um pequeno cartão ali, ó, no banheiro, né, no lavatório, com um texto que diz e tenta persuadir as pessoas, falando o seguinte: vamos tentar reutilizar as toalhas e lençóis. A maioria dos hotéis faz isso, chamando a atenção do hóspede para os benefícios da reutilização dessas toalhas, para os benefícios que ele traz para o meio ambiente. Bom, bacana, até aí tudo bem. Essa é uma estratégia bastante eficaz, fazendo com que, olha só os números, 35% dos hóspedes aceitem não lavar os seus lençóis ou toalhas e os reutilizarem para o dia seguinte. Mas poderia haver uma maneira ainda mais eficaz de aumentar esses números? Bem, acontece que esses 35% que eu falei agora há pouco são os hóspedes que aceitam fazer reuso, né, de toda a média dos hóspedes do hotel, ou dos hotéis. Mas acontece que aqueles que aceitam, olha só, a reutilização em pelo menos uma parte do tempo, pelo menos uma diária do tempo que eles ficaram hospedados em períodos acima de 4 diárias, 75% aceitam reutilizar a toalha em algum momento desses 4 dias. Então, o que aconteceria se nós utilizássemos essas informações, né, como princípio da prova social? E se a gente incluísse nos cartões esse número, dizendo que 75% dos nossos hóspedes reaproveitam as toalhas em algum momento da estadia, hein? Bom, isso foi feito. E a reutilização de toalhas e lençóis aumentou, sabe quanto? Além do que já tinha aumentado, mais 26%. Agora, imagine que da próxima vez que você ficar hospedado em um hotel, você viu um desses cartões no banheiro dizendo assim: 75% das pessoas que já se hospedaram nesse hotel, neste quarto onde você utilizou, reutilizaram a toalha. O que você acha, né? Vai ou não vai aderir? Claro que vai. Isso é utilizar o gatilho muito bem utilizado. Pois bem, em seguida foram feitas ainda algumas melhorias, né, e troca de palavras utilizadas no cartão, e essas pequenas melhorias fizeram com que os números melhorassem ainda um pouquinho mais. Então você utilizou texto honesto, bastante expressivo, bastante persuasivo, e ainda aumentou mais uma quirela, de 27% para 33% a reutilização. Portanto, assim você está dizendo pra gente que, em vez de você confiar em nossa própria capacidade de persuadir os outros, a gente pode primeiro apontar e verificar o que todos estão fazendo, né? Se todo mundo, principalmente os mais semelhantes a nós, estiverem fazendo, é porque funciona. Esses são os 6 princípios da influência e da persuasão validado para a ciência, que fornecem pequenas práticas, quase todas com custo muito baixo, quase zero, que pode levar a um aumento exponencial na sua capacidade de persuadir os outros e aos seus novos e futuros clientes, principalmente com ética. Você já utiliza algum desses princípios aí? Ou quais desses princípios desse vídeo você pode passar a utilizar no seu negócio? Hein? Eu sou o Júnior Portari da Agrega Vendas e esses são os 6 segredos da ciência da persuasão.